Rodrigo Aidar, sempre com a gente, esclarecendo as questões jurídicas aqui no meio do dia. Aidar, sempre bom falar com você. Boa tarde mais uma vez. Aidar, são dois assuntos importantes, né? Sobre os quais a gente precisa falar, porque algumas dúvidas pairam no ar quando a gente, de fato, ouve falar algumas coisas. Por exemplo, a nova prisão do Daniel Silveira. A gente não pode esquecer que no final do mandato o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça, né, o indulto ali, a graça ao Daniel Silveira, o livrando da prisão naquela oportunidade. Só que ele foi preso de novo. Isso venceu? Como é que funciona juridicamente a partir dessa nova prisão do Daniel Silveira? E depois a gente parte para outro assunto. Aidar, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora querida. Boa tarde aí Boa aos tarde. nossos queridos ouvintes. Pois é, Fábio, essa questão está sendo muito discutida nos meios jurídicos pelo seguinte: o Supremo condenou o Daniel Silveira à prisão, a 8 anos e 9 meses de prisão, em 2022, lá em abril. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro deu indulto à graça a ele. Todo presidente da República, em tese, tem a prerrogativa de conceder o indulto a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Da Constituição de 88 para cá, se cristalizou a ideia de que esse indulto não poderia ser concedido assim, personalissimamente, para uma pessoa. Então, todos os presidentes da República, no final do ano, acabavam concedendo indulto a um grupo de pessoas. Na maior parte das vezes, para pessoas que cometeram crimes leves ou crimes que já cumpriram um tanto da pena e apresentam bom comportamento, e aí no final do ano se concedia esse indulto. O presidente Jair Bolsonaro desvirtuou completamente a característica tanto do indulto coletivo como do pessoal. Mas o fato é, ele indultou o Daniel Silveira. Na nova prisão do Daniel Silveira, que não tem a ver com os fatos relatados pelo senador Marcos Duval, que a gente vai falar daqui a pouco, o ministro Alexandre de Moraes diz que ele descumpriu centenas de vezes as medidas cautelares que foram impostas. Isso é fato. Ele descumpriu todas e parece que, inclusive, danificou a tornozeleira eletrônica. Não há qualquer sombra de dúvida em relação a isso. A discussão, Fábio, Débora, é sobre o seguinte: quando o Supremo julga, por exemplo, uma lei, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela lei, até que o Supremo a derrube, essa lei tem presunção de constitucionalidade. Então, o que significa? Que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, ela é constitucional até que o Supremo diga o contrário. No caso do indulto, o ministro Alexandre de Moraes fez outro raciocínio. Ele disse que como o indulto ainda não foi julgado pelo Supremo, não se sabe se ele é válido ou não. Não foi bem isso que ele disse, mas foi o que ele quis dizer. Como o indulto concedido ao Daniel Silveira ainda não foi julgado, a ação penal segue válida. E é essa diferença que está sendo discutida nos meios jurídicos. De acordo com boa parte dos juristas, o Supremo teria que, primeiro, julgar esse indulto inconstitucional, o que pode de fato acontecer, e depois colocar o Daniel Silveira na cadeia. Fato é, ele foi preso novamente, passou pela audiência de custódia, segue preso e, por conta dessa discussão, a gente pode ver o Supremo Tribunal Federal em breve se debruçar sobre o julgamento do indulto que foi concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que esse indulto vai cair, Fábio, porque de fato ele corrompe aí, ao menos uma tradição que vinha sendo inscrita desde a Constituição de 1988. Caindo, se mantém a condenação a 8 anos e 9 meses de prisão, e aí eu acho que vai ser muito difícil o Daniel Silveira conseguir sair da cadeia dessa vez. Aidar, e em relação ao nosso segundo assunto do dia, né? Todo mundo de olho nas declarações dadas recentemente por Marcos Duval e nas motivações, né, para essas falas polêmicas que estão dando o que falar, estão sendo apuradas, enfim. Queria te ouvir em relação a isso, a essas denúncias que foram feitas, né, se é que a gente pode chamar assim, e possíveis crimes dos envolvidos nessa história toda. Olha, Débora, você sabe que pouquinho antes, 2 minutos antes da gente entrar no ar aqui, eu estava olhando o Twitter e eu vi um tweet do site J, que é um site especializado em direito, né, que na cobertura do mundo jurídico, e dizia que o Marcos Duval já estava mudando de novo a versão, porque ele vai tentar afastar, disse que o Alexandre de Moraes não o mandou prestar depoimento, registrar queixa daquela reunião, e que ele ia pedir o afastamento dele da ação do inquérito dos atos antidemocráticos, né? O que é de uma
burrice monumental. Por uma série de motivos. Primeiro, que se esse inquérito cair na mão de outro ministro do Supremo, eles acham o quê? Que esse inquérito, o outro ministro vai ser arquivado, o outro ministro vai arquivar esse inquérito? Eu acho que nem os ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro fariam isso, porque o Supremo Tribunal Federal está muito unido para, enfim, colocar no devido lugar, na cadeia, ou seja, depois de direito de defesa, depois do devido processo legal, depois das investigações todas, mas quem insuflou, quem financiou e quem promoveu esses atos bárbaros que a gente viu no dia 8 de janeiro, que começaram muito antes. Então, assim, esse inquérito tem uma tramitação muito anterior a essa, e tudo isso está sendo investigado e deslindado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem uma outra questão, Débora, Fábio, quando o impedimento é provocado por uma das partes, esse impedimento não vale. Vamos supor, eu estou sendo processado, tá? Estou sendo processado criminalmente. Para fazer com que o juiz da minha causa, eu estou achando que aquele juiz vai me condenar. Para fazer com que ele seja considerado suspeito, eu processo esse juiz criminalmente, ou digo que ele é meu inimigo, ou tento provocar, fazer com que esse juiz se torne suspeito para julgar o meu caso. Depois que eu já estou sendo investigado, esse impedimento não vale. O que vale é um impedimento que fosse antes. Se esse juiz, antes de ser juiz, ou antes do meu caso cair com ele, fosse de fato meu inimigo, ou tivesse algum problema, ou fosse inclusive meu amigo. Aí sim ele estaria impedido. Uma parte, um réu, provocar a suspeição do juiz, essa suspeição não é válida. Isso é uma jurisprudência clara do Poder Judiciário. Então já começa daí. E os possíveis crimes, Débora, Fábio, Bolsonaro os cometeu. Daniel Silveira nem se fala, mas Bolsonaro os cometeu. Se essa reunião aconteceu nos termos, quaisquer dos termos, na primeira versão, na segunda versão, na terceira versão, na mais boa versão, Bolsonaro cometeu crime de prevaricação, porque ele ouviu ali um plano para derrubar um governo legitimamente eleito, para grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal. Grampear, realizar escuta ambiental sem autorização judicial é crime punido com pena de 2 a 4 anos. Você tentar depor por meio de violência, ou seja lá o que for, o Estado Democrático de Direito é crime. São 2 crimes no Código Penal. Tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, punidos com pena de 2 a 8 anos um, 4 a 8 anos um e 4 a 12 anos outro. Então, assim, ali havia a descrição de vários crimes que estavam sendo tramados pelo Daniel Silveira e pelo Marcos Duval, numa reunião, segundo Marcos Duval, na presidência da República, para tentar depor o Estado Democrático de Direito, e o presidente da República, se calado ficou, já cometeu crime. Então, assim, seja por qualquer ângulo que se olhe, além de quem participou dessa reunião, vai responder, sim, à justiça por ter participado e por ter tramado esse golpe, e na melhor das hipóteses, o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação. Muita gente acha que só o silêncio dele, além da prevaricação, faz com que ele pode ser enquadrado em associação criminosa para tentar abolir o Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe, tentar depor um governo legitimamente eleito. E tudo isso é muito bem tipificado no Código Penal. Então, é o que eu costumo dizer, crime não é o que a gente acha que é crime. Crime é o que está tipificado no Código Penal. E tudo isso está muito bem tipificado no Código Penal. Dessa vai ser difícil eles escaparem. Muito bem, Rodrigo Aidar volta a conversar conosco na semana que vem. Aidar, sempre bom conversar com você aqui na programação do Band News no meio do dia. Bom fim de semana, até sexta-feira. Até sexta. Valeu, Débora, Fábio. Um abração aí para os nossos ouvintes. Valeu. Obrigado, Aidar.